Livro de João, capítulo 11, versículo 25. Irmãos, eu esqueci o óculos e Senhor, oh Jesus, tem misericórdia. Às vezes vai ficando desse tamanho aqui, daqui a pouco não enxerga mais. Livro de João, capítulo 11, versículo 25. Todos acharam? Amém? Você bem rápido, para que vocês possam ir para casa descansar. Até amanhã é dia de luta. E disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê, e todo aquele que viver e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isso? Bom, amém? Coloca a tua Bíblia sobre o teu assento. Aleluia, Jesus. Não desfaz da oração na serva do Senhor, mas quanto de costume, quanto mais na oração, mais poder sobre nossas vidas. Para quem não sabe, a oração é a chave da vitória do crente. O crente, quando ele não ora, o crente, quando ele não tem o costume de orar, ele fica vulnerável às armadilhas do diabo. O diabo, ele é sorrateiro e esperto, ele sabe derrubar. Ele espera um momento de fraqueza. É por isso que temos que estar em oração constantemente, porque nem todo dia não vamos estar fortes. Vai que a gente não está fraco, vai que a gente está mais ou menos. É por isso que a constância da oração tem que estar sempre com vocês. Amém? Amém. Deus, rendemos graça a Ti, Senhor, porque mais uma vez o Senhor falou conosco, Pai, por intermédio da palavra, por intermédio das oportunidades, Senhor, do louvor, meu Pai. Meu Pai, estarmos aqui hoje, meu Pai, já é o que o Senhor falou conosco, Pai, porque o Senhor nos trouxe para a Tua casa, o Senhor nos pegou no colo, Senhor, o Senhor pegou sobre nossas mãos e nos trouxe até aqui. Senhor, eu não sei como é que foi o dia dos meus irmãos, eu não sei como é que foi o dia de cada um, Senhor, eu não sei quais as lutas, quais as adversidades que vem passando, Senhor, mas uma coisa eu sei, meu Pai, que operando, Senhor, que vai impedir, Senhor, uma coisa eu sei, Pai, que o Deus que pode todas as coisas, Senhor, Ele é real e Ele está sobre nossas vidas, Senhor. Pai, então eu quero te pedir, Pai, nessa noite, Senhor, toma a tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Irmão, pode sentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, quando olhamos para o livro de João 11, a gente vai ver um camaradazinho aí, chamado Lázaro. Jesus amava Lázaro demais. Lázaro era amigo de Jesus, junto com Marta e Maria. Aí tá aí todo mundo sabe. Nós sabemos que Lázaro, ele é acometido de enfermidade. E sabemos que Lázaro, ele está doente. E Jesus já não está mais ali. Ele está afastado. Ele já saiu da Judéia. E o povo... Lázaro adoece. Marta manda chamar Jesus. Por Jesus ser um amigo íntimo da família, ela tem intimidade e diz assim, vai ali, chama Jesus e diz que Lázaro está doente, diz que Lázaro está enfermo, diz que Lázaro precisa de Jesus, diz a Jesus que quem ele ama está enfermo e a doença é grave. Sai ali, tal, chega Jesus e fala, olha, mestre, quem tu amas, essa parte que dói, irmão, quem tu amas está doente. De certo, se eu amo alguém, eu me levanto, me prontifico e vou. Quando a gente ama demais, vamos dar exemplo, um filho seu sofreu um acidente, o que você faz? Levanta e vai. Você não quer saber que hora é, que foi, você levanta e vai. Porque quando a gente amamos, a gente abre mão de tudo e vai imediatamente. Só que Jesus não levanta. Ele não vai. Ele fica. E isso me deu um... Vamos dizer assim, me pegou. Se tu amas tanto a Lázaro, por que não se levantou e foi até Lázaro? Se Jesus ama... Porque a palavra é clara assim, a quem tu amas está enfermo. Ele vai dizer, vai, que daqui a pouco... Só que nesse daqui a pouco, são 2 dias. 2 dias para quem está entre a vida e a morte, é uma eternidade.
2 dias para quem está, vamos dizer assim, angustiado e precisa da resposta de alguém, 2 dias é uma eternidade. De certo, Marta, por ter hospedado Jesus, Maria, por ser amiga de Jesus amado, em sua mente pensou assim: na hora que ele ouvir que Lázaro está doente, imediatamente ele vai se levantar e vai vir. Porque amigo da família tem intimidade. Ele ama Lázaro. Lázaro é amigo íntimo, então ele vai vir imediatamente. Agora imagina comigo. Ele chegando. Maria chegando na porta e a primeira pergunta que ela faz é essa: cadê Jesus? Peraí, moço. Cadê Jesus? Jesus ficou. Mas como assim Jesus ficou? Vocês falaram que Lázaro está doente? Falando. Vocês falaram que Lázaro está à beira da morte? Falando. E mesmo assim ele ficou parado? Ficou. Agora imagina eu aqui. Lázaro piora, Lázaro morre. E Jesus parado. Lázaro sendo embalsamado e Jesus parado. O cortejo fúnebre cantando e Jesus parado. O povo gritando luto e Jesus parado. 2 dias. Quando ele chega lá em 4, o que era 2 dobrou para 4. Já viu aquela oração que a gente ora a Deus assim: Deus, cura fulano, Deus, ressuscita fulano. E Jesus, calado tá? Calado? Qual é o problema da nossa mente? Aonde foi, qual é o meu pecado? Por que o céu não se abriu quando eu orei? Por que Jesus não respondeu quando eu clamei? Por que Jesus não respondeu quando eu busquei? Por que Jesus não abriu o céu e gritou: eu vou curar quando eu clamei? Por que Jesus não ressuscitou se eu sempre fui servo dele? Por que Jesus não operou quando eu estava na minha extrema necessidade? Porventura eu não sou servo de Deus? Alguém vai dizer para Jó assim: Jó, confessa o teu pecado e morre. Vai, fala, onde é que é o teu pecado? Não tem. Simplesmente Jesus não quer falar. Eu fico imaginando ali a expectativa que ela está, porque a expectativa é que Jesus entre na casa, a expectativa é que Jesus bota a mão em Lázaro e está curado. A expectativa delas é essa, que Jesus entra por ali, todo mundo olhando ele entrando triunfal, colocando a mão em cima de Lázaro, Lázaro levantando, sendo curado e todo mundo aplaudindo. Mas o cenário não é conforme a oração. A expectativa não está batendo com a realidade. A expectativa é que Jesus entra, mas a realidade é que ele está sentado, parado no mesmo lugar. Aleluia. A alma está gritando, a alma está esperneando e Jesus está sentado, parado no mesmo lugar. Mas Jesus não ama Lázaro. Jesus ama Lázaro demais, tanto a quem tu amas, mas o propósito do céu sempre vai romper maior do que a minha vontade. A expectativa é que Jesus entre na minha casa e cura, mas o propósito do céu era algo bem maior. Aleluia. Só que a dor que assola aqui dentro, quando Jesus não responde conforme a minha expectativa, ela vai me consumir por dentro, ela vai me pegar de dentro para fora de maneira que, se brincar, me derruba. Por quê? Porque eu depositei uma expectativa a qual não era propósito de Deus. Às vezes a minha expectativa, a minha vontade não é o mesmo propósito do céu, e quando não se concretiza da maneira que eu quero, eu me frustro com o céu. Mas e aí, o que acontece com a minha frustração? Nada. Ela vai querer me afastar de Deus, porque vai dizer assim: ó, se Deus te ama, porque Ele não veio? Se Deus te ama, porque Ele não curou? Se Deus te ama, porque Ele não libertou, porque Ele não ressuscitou? Se Deus te ama tanto esse Deus, se tu se retém tanto esse Deus, no dia que tu precisa, Ele
senta e não se levanta? É difícil. Porque pegamos o ritmo, que ele bota a mão no esquife e levanta o morto. Pegamos o ritmo que ele pega no paralítico e levanta. Pegamos o ritmo que ele olha para o mundo e faz o mundo falar. Faz o cego enxergar. O ritmo que o povo está acostumado é esse. Clama, ele coloca a mão e é curado. Aí quando o povo deposita demais, ele fala assim, peraí. Vocês estão mal acostumados. Aí sabe o que dói? Ele olha para o cego e fala assim, o cego enxerga. Ele não conhece o cego. Ele olha para o paralítico e fala assim, levanta, ele não conhece o paralítico. Ele olha e fala assim, ei, seja curado, ele é curado, ele não conhece o leproso. Mas quando ele dentro de casa, que ele conhece a Lázaro, ele fica sentado. Como é que é? Quem é de fora levanta e cura, e quem é de dentro fica sentado esperando o quê? Me diz! Eu olho para quem está lá fora, eu boto a mão, Deus abençoa, a porta se abre. Eu olho para o fulano, fulano se liberta. Quando eu vou na oração para minha casa, o céu fica em bronze. Me diz o que está acontecendo. Jesus, Lázaro é que ama. Jesus é que ama Lázaro. Lázaro é amigo íntimo de Jesus. E quando Lázaro precisa, Jesus não se levanta. O que está acontecendo? Será que o céu está em bronze? Será que Jesus esqueceu de Lázaro? Aí, irmão, imagina comigo. Para quem não sabe, é a mesma mulher que derrubou o vento e enxugou com seus cabelos. Ela tinha intimidade com Jesus. Glória a Deus. Ela sabia quem era Jesus. Ela sabia que uma palavra dele de lá, curava Lázaro. Cura não cura, porque o cinturão eu sei. Se o Senhor der uma palavra, eu sei que o meu servo se levanta, porque eu sei que Glória a a palavra Deus. uma palavra de Jesus levantava Lázaro, e nenhuma palavra ele falou. E você vai, daqui a pouco eu vou. Aí o povo está voltando, talvez conversando entre si. Mas Lázaro falava tão bem de Jesus. Jesus não saía da mesa de Lázaro, comia na casa dele. E agora que Lázaro precisou, ele nem sequer se prontificou comigo. Aí ele chega. Marta, Maria. Olha a pergunta, cadê Jesus? Veio. Por quê? Não sei. Ele mandou que nós viesse. 4 dias se passam. Lá vem Jesus. Formoso. Bonito. E olha o burburinho que está rolando. 4 dias ele aparece. Agora não precisa mais não, está morto. Quem ele ama está morto. Quem que ele veio fazer aqui depois de 4 dias? Se quando eu precisei, ele não me atendeu. Se quando eu orei, ele não me respondeu. O que ele quer aqui? O povo quer dizer, Jesus está chegando. Ela dispara. E olha aonde é que me quebrou. Ela assim, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Olha a confiança que ela tem em Jesus. Senhor, se tu estivesse aqui, não é nem se ele tivesse, se tu tivesse orado, ou se tu tivesse clamado, não. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porque eu sei que somente a tua presença o curaria. Senhor, olha a pergunta, onde é que está Lázaro? Lázaro está morto, sepultado há 4 dias. Acabou a estrutura da minha família. A minha família está desestruturada, Jesus. Jesus, eu clamei por ti, eu gritei, eu esperneei, eu mandei atrás do Senhor e o Senhor não apareceu. Tem 4 dias que a minha alma está angustiada. São 4 dias que eu solo, que eu
resposta que mais fala na nossa vida? Não é o não de Deus, não é o sim de Deus, é o silêncio de Deus. O silêncio de Deus, ele entra na nossa vida, irmão, arrebatando, quebrando, esmiuçando. O silêncio de Deus nos deixa louco. E Deus mostrou para aquele no silêncio de Deus. Mas é amigo mais estável em silêncio. Às vezes a gente vai orar, vamos clamar, vamos pedir, e vamos dizer, Senhor, eu sou teu servo, mas o silêncio dele vai reinar sobre nossa casa. Ela chega até Jesus e fala assim, me leva até Lázaro. Senhor, Fred, é 4 dias. Eu já aceitei a dor da perda. A Bíblia fala que Jesus vai matar para Lázaro. A Bíblia fala que Jesus chorou. Então quer dizer que ele se compadeceu. Depois de 2 dias ele se levanta e fala, vamos ali. Aonde? Vamos voltar. Você está doido, moço? Procuraram nos matar, nos apedrejar. Agora tu quer voltar? Lázaro dorme. Ou em outras palavras, Lázaro está morto. Aí vai dizer, Rabi, peraí, se Lázaro está morto, para que nós vamos voltar? Para que morremos também? Não, vamos ficar por aqui. Vamos seguir caminho. Vamos dar continuidade na trajetória. Por quê? Não fui eu que perdi. Vamos seguir. Aí ele vai dizer, se alguém caminha de noite, ele tropeça em pedras. Mas caminhando de dia, não tem como ele tropeçar. Vamos voltar. Ele volta, e quando ele volta, irmão, Marta e Maria vai ao encontro dele. Quando chega ali, ele olha a pedra está ali no sepulcro ali. E o povo diz assim, olha, mas não era esse aí que curava? Oh, mas outra hora nesse aí que fazia cego enxergar? Oh, outra hora nesse aí? Não é Marta? Não é Maria? Se tu amas tanto a esse Deus, por que ele não veio quando você necessitou? Chegou agora, depois de 4 dias. Me explica aí. Me explica. Agora eu faço a pergunta para você. Explica aí. Me explica aí. Quando você ora, Deus não te responde. Quando você pede para Deus curar e Deus não cura. Quando você pede para Deus entrar e Deus não entra. Me explique qual é a sensação que você sente quando você pede algo para Deus e Deus não faz na hora que você quer. Me explique aí quando você fala, Senhor, liberta e Deus não liberta, Deus fica em silêncio. Me dizem quando você Deus cura e Deus não cura, Deus fica em silêncio. Me dizem quando você fala, Senhor, eu estou cansado, estou fragilizado, meu fardo é pesado, meu fardo está extremamente pesado e Jesus não o alivia, não tira. Como é que nossa alma fica? Fala. Angustiado. Só que ele solta uma palavra aí, ele vai assim, ei, oi, tá morto. E o que está morto, acabou. Ele vai dizer, eu sou a ressurreição. Minha vida. Eu sou a ressurreição. Vamos dizer mais abertamente? É Deus dizendo para mim, para você essa noite, eu sou a ressurreição na tua vida que você precisa. Glória a Deus. Eu sou Deus que há uma necessidade na sua vida. Eu sou a ressurreição. Eu sou Deus que te abre porta onde você nunca imaginou. Eu sou o mesmo Deus que fecha a porta quando há necessidade. Eu sou um Deus que cura, mas também sou um Deus que fere quando há necessidade. Eu sou um Deus que dá a vida, mas também sou um Deus que tira a vida. Ele diz assim, ei Marta, ei Maria, eu sou a ressurreição. Se creres em mim, ainda
esteja morto. Só que a dor da perna está doendo tanto. Ela nem entendeu o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo: ei, Marta, uma palavra minha faz sepulcro quebrar, faz pedra rolar, faz vaso não sair. Uma palavra minha, mas a dor da perca, ou a dor, muita gente passando, às vezes vai frustrar os nossos projetos, ou vai querer anular as promessas que Deus tem na nossa vida, porque o primeiro sintoma, quando a dor vem, é nós queremos abandonar aquilo que Deus confiou na nossa mão. O primeiro ponto de abandono não é a casa, é o ministério que você abre mão. A primeira dor, o primeiro ponto de dor, você não abre mão do casamento, você não abre mão da família, você abre mão daquilo que Deus te entregou. Por quê? Porque a frustração não é com o homem, você está frustrado é com Deus. Aí sabe o que acontece nesse ponto, irmão? Deus, ele vai te apertar mais ainda, porque ele vai dizer: eu sou Deus da restituição, eu sou a ressurreição. É ele dizendo: se você matar o que eu te der, eu vou ressuscitar mais uma vez. Por quê? Porque não tem como matar aquilo que é projeto do céu. Não é, irmão, quando eu me frustrei com Deus, a primeira coisa que eu abri mão foi o ministério. Quando a dor apertou no meu peito, a primeira coisa que eu abandonei não foi a casa, foi o ministério. Por quê? Porque na minha mente era isso: se eu oro, se eu prego, se eu vou para a igreja, então continuamente ele tem que me abençoar. Se eu pedir, ele não me der, de que adianta eu estar na igreja? Que adianta estar na igreja se a dor da doença assola a minha casa, se a maldição assola a minha casa? Para que eu estou na igreja se quando eu necessito a doença invade a minha casa? Para que eu estou na igreja se quando eu clamo por ele, quando eu peço a misericórdia dele, aonde está Deus? Sabe onde é que eu pego a misericórdia de Deus? No dia que meu pai morreu, que eu fui ver o último suspiro dele, que na madrugada de terça para quarta, na madrugada não, 9 horas da noite, na quarta-feira, perdão, na terça-feira, tu lembra? Porque na quarta-feira foi o pior culto para mim. Por quê? Porque no último suspiro eu pedi para Deus curar. Eu falei para o meu irmão: fica à noite, que amanhã, quando amanhecer, eu estou aqui na nossa casa. Quando amanhecer, você pode ter certeza, eu vou sair do plantão, vou direto para lá. E a oração era essa: Deus cura. Deus cura. A oração batia toda hora: Deus cura. E sabe o que estava doendo? Não era Deus dizer: não vou curar. Era Deus ficar em silêncio. Aí eu dizia: Deus cura. Deus cura. Saí de lá às 4 horas da tarde, convicto que Deus ia curar. Eu estava convicto que Deus ia curar. 9 horas da noite, eu recebi uma ligação. E o que estava do outro lado não condizia com a minha oração. Porque a minha oração era: Deus cura. Deus cura. E a resposta de Deus para mim foi: não. Deus levou. 9 horas da noite, meu irmão me ligou e falou assim: meu pai acabou de falecer. O chão se abriu. Eu não sabia mais. Eu até falei: não brinca. Eu falei: cara, não brinca com coisa séria. Eu não estou brincando. E a madrugada inteira a indagação era essa: para que eu estou pregando? Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou falando de cura se eu, quando eu necessitei da cura, se eu não me entrego a cura? Por que eu estou falando que tu é um Deus zeloso, um Deus bondoso, e quando eu precisei do teu zelo, tu me abandonou? A oração que saía da minha boca era essa. A minha frustração era essa. Eu não me frustrei com os médicos. Eu não me frustrei com eu me frustrei com Deus. Por quê?
porque a minha confiança estava depositada era nele. Aleluia. E aquilo assolava a minha alma. E foi eu não sabia nem onde que eu botava. Eu não sei nem como é que eu cheguei no hospital. Quando amanheceu o plantão, uma madrugada, nunca passei uma madrugada daquela. Abria a Bíblia, fechava a Bíblia, abria a Bíblia, fechava a Bíblia. Nada. Eu estava com Marta e Maria, esperando Jesus entrar dentro do quarto e curar. Só que Jesus não se levantou naquela noite. É difícil, Jesus. Não foi o anjo da cura que passou naquela noite. Foi o anjo da morte que passou naquela noite. Cheguei lá, falou, alguém tem que ir lá reconhecer o corpo. Eu falei, aí é pedir demais para mim, não dá. Porque o senhor já reconheceu algum corpo? Já. Por quê? Não tinha nada a ver comigo. Então o que estava de fora estava fácil. E quando eu pedi, ele não me atendeu. E às vezes vai ser assim na sua vida. Tu vai pedir, e ele não vai te entregar. Me frustrei. E o povo entra lá no meu trabalho, João, tá tudo bem? Eu tá. Você tá meio abatido, não é só um cansaço da noite. Peguei meu carro. Cheguei 6h20 no hospital. 6h20 da manhã. No médico, você quer entrar? Fiquei no meu carro ali. Fiquei de 6h20 da manhã até 10 horas da manhã no meu carro. Espero meu irmão chegar. Por quê? Por que teu irmão foi? Por que foi que eu vi? Quem estava na expectativa de uma resposta de Deus não era ele, era eu. Quem passou um dia ali de hoje foi eu, não foi eu. Então, eu vou dar um exemplo aqui. A Bíblia fala que quando Jesus ele é morto, ele é crucificado, ele é levado a um sepulcro. Depois de 3 dias, a pele é removida. Maria vai lá e vê o corpo, volta e chama um discípulo. Um discípulo vai na frente correndo, mas quando chega na porta do sepulcro, ele para. Ele não tem coragem de ir. A Bíblia fala que esse discípulo é quem Jesus amava. E quem é que Jesus amava? João ele passa na frente de Pedro. Ele corre mais rápido. Porque a dor dele é maior. Mas quando chega na porta, ele para. Por que ele para? Porque ele não quer acreditar no que está lá. Ele diz assim, na minha mente eu sei, eu só não quero ver com os meus olhos. Ele para. Pedro não entra mais João, para. Porque quem mais ama, mais sofre para o da terra. Marta e Maria estavam desoladas. Mas uma coisa me chama a atenção, que ele vai dizer assim, crer, ela vai dizer, creio. Que tudo quanto tu pedis a Deus, filho, Ele te concede. A Bíblia vai dizer que agora Jesus ele vai mandar remover a pedra, todo mundo sabe. A pedra é removida. E uma voz diz, Lázaro, sai. Lázaro sai dos mortos, entoado em faixas. E eu te pergunto, por que a mesma voz que ele falou, Lázaro sai para fora, ele falou, Lázaro seja curado? Porque na mesma intenção que você, Lázaro sai para fora, ele falou assim, espírito da doença, saia de Lázaro. Por que ele não falou isso?
Por que ele esperou 4 dias? Por quê? Porque Jesus deixou Marta e Maria sofrer por 4 dias. Curar, todo mundo estava acostumado a ver ele curar. Agora chamar os mortos? Não. E quando Lázaro sai, o povo fica em espanto. E sabe qual é a recompensa que o povo entrega para Jesus? A dizer assim: ei, o homem agora não só cura, mas ressuscita também. Vamos mandar matar ele. Às vezes, no meio da tua trajetória, você vai esperar uma recompensa a qual não vai vir. Um reconhecimento ao qual não vai vir. A nossa vinda aqui, a nossa trajetória aqui, é para enaltecer o nome de Deus. O povo não entendia. O povo não entendeu o que estava acontecendo. Mas Jesus sabia. Hora nenhuma ele deixou de amar Lázaro. Hora nenhuma ele deixou de amar Maria e Marta. Hora nenhuma ele deixou de me amar. Hora nenhuma. Hora nenhuma. Então por que assolou isso? Então por que aconteceu? Irmão, acontece para a gente depositar a nossa confiança em Deus. Depois que tudo passou, tem um hino que... Esse hino foi cantado a primeira vez aqui na igreja, nesse dia que eu perdi meu pai. Que vai mais ou menos assim: estão me perguntando se eu estou bem e como andam as coisas por aqui. Eu não sou essa. Eu sou muito de louvar, hein? E esse hino bateu. Porque eu falei: está bem? Não. Está tudo bem? Não. Mas você perdeu seu pai. Foi a vontade de Deus. Aí, irmão, passou um dia, minha rebeldia passou. Fui orar a Deus. E Deus falou para mim assim: não já tinha eu te falado que colheria? Já não tinha eu te falado que passaria e colheria? Deus nos fala. É porque nós não queremos aceitar a perda. Porque só quem perdeu sabe o quão dolorido é. É uma cicatriz, é uma dor, irmão, que nunca vai passar. Ela vai amenizar, mas vai deixar uma cicatriz. E essa cicatriz, só se você olhar para ela, você vai lembrar. Então entenda que o único que pode nos curar dessas cicatrizes é Jesus. Glória a Deus. E se ele não te respondeu, não é porque não te ama, não é porque não te ama, não é porque não te quer, não. Se ele não te responder, é porque o silêncio dele é melhor para você. Se você pedir, ele não te entregou. Irmão, já pensou se Deus me entregasse tudo quanto eu peço, irmão? Nossa família seria imortal. Já pensou se Deus me desse tudo que eu queria? Eu ia ser um filho mimado. Não. Ele vai te forjar na dor. Ele vai te forjar meio a cicatrizes. Ele vai te forjar meio a sangue. Ele vai te colocar, ele vai te moldar de uma maneira. Ele vai te forjar de uma maneira tão extraordinária que tudo que você passou vai ser testemunho para alguém. Ou vamos dizer assim, vai ser um degrau para alguém se apoiar e subir. Porque
A nossa vida não é feita somente de sorrisos e alegria. Eu costumo dizer bem assim, que nem todo sorriso é alegria, nem todo choro é tristeza. Às vezes choramos de alegria e sorrimos de tristeza. Não é? É. Talvez você passou em si, não. Irmão, eu não sei explicar. No dia que meu pai faleceu, eu não consegui derramar uma lágrima. Eu não sei. Não consigo explicar até hoje. Você viu seu pai no caixão? Também não. Não vejo ninguém ser no caixão. Por quê? Cognitivamente, o nosso cérebro vai memorizar a última imagem que você vê dessa pessoa. E eu sempre vou preferir ver a imagem de uma pessoa rindo, brincando, do que ver ela deitada. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque às vezes nós vamos ter que passar por perdas que nós não queremos passar. E no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, vai dizer: e não farei nada eu antes que anuncie aos meus profetas. Então, se um dia, Deus o livre guarda, o Senhor resolver ficar em silêncio no dia que tu pedir a cura, não se revolte. Ele sabe todo o propósito. Não. Amém? Vamos ficar de pé.